Boa tarde. Boa tarde. Acho que seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Celulose na Prática. Agradeço aqui ao convidado. Nesse primeiro episódio, a gente está com esse gigante da indústria de celulose, Luiz Renato Chagas Figueiredo. E para essa conversa aqui, vamos falar um pouco sobre a engenharia, gestão de projetos, liderança e tudo que molda a indústria de celulose como ela é hoje. Luiz Renato Figueiredo, para que todos conheçam, um gigante da indústria. Esse gigante agora é o atual CEO da Meta Central de Serviço. E vou deixar um pouco ele falar da história dele. Agradeço ter recebido esse convite e ter aberto o coração, né? Porque acho que não é algo tão simples, né? Pelo menos não para mim. Estou aqui sendo guiado, né, e orientado pelo amigo Gustavo e a minha esposa. Então, vou deixar um pouco o Luiz Renato Chagas Figueiredo, 50 anos de celulose, moldou a indústria o que ela é hoje, né? Por favor, bem-vindo. Olá, Rafael, Gustavo, Letícia. É uma alegria poder participar aqui contigo. Com certeza. E falarmos um pouco da história da celulose na prática, porque toda a nossa vida profissional ela se pautou dentro da área de celulose e papel. E, para te falar a verdade, a vida é feita de escolhas e de desafios, e a gente não sabe, às vezes, o resultado desses desafios, mas nós temos que enfrentá-los. A minha carreira, eu comecei no setor de celulose e papel, na antiga indústria de celulose Beauregard, e eu nem sabia, para te falar a verdade, o que era celulose. Quando eu rumava do interior de Pelotas, eu fiz curso técnico na Escola Técnica Federal de Pelotas, primeiro no ginásio industrial, em eletrônica, e depois no curso técnico de eletrônica também. Na época, devido à escassez de qualificação de mão de obra técnica, praticamente nós nos formávamos já com expectativas concretas do primeiro emprego. Então, havia uma oferta bastante grande para os formandos e eu já estava praticamente acertado profissionalmente, já havia feito entrevistas, exames médicos com a área de telecomunicações, que eu gostava, e durante a fase de curso eu me interessei bastante por ela. Rumava de ônibus de Pelotas para Porto Alegre para fazer então o acerto final, e lendo o jornal impresso da época havia uma menção à instalação da fábrica de celulose em Guaíba. E eu, curioso que sempre fui e sou até hoje, nunca ouvi falar em fábrica de celulose, mas deve ser interessante, até porque é uma inovação. E dentre o grupo que vinha para Porto Alegre para se apresentar na antiga CST, a empresa de comunicações aqui, vários também se atinaram para esse comentário, e em 8 pessoas nós rumamos no dia posterior, porque não havíamos ainda concluído o processo, a Guaíba para entrevistas, né? E foi amor à primeira vista, gostei. Eu fui entrevistado por um brasileiro e um finlandês. Esse finlandês teve uma presença marcante no meu aprendizado, no meu desenvolvimento, tanto em termos assim de ensinamentos técnicos, quanto de postura, até porque ele vinha de uma cultura diferente, nórdica, e tinha uma expectativa muito boa de formar mão de obra para dar conta de que a gente pudesse ajudar na startup, porque ainda estava em fase de fabricação e de construção da indústria Beauregard. Eu comecei em 6 de janeiro de 1971, então já tem mais de 50 anos que a gente está convivendo no setor. Praticamente 99% desse período foi exclusivamente voltado para a área de celulose e papel, né? E aí a gente foi passando
por outras empresas. Eu comecei como instrumentista, mas o meu sonho era, obviamente, fazer engenharia elétrica, mas eu precisava primeiro trabalhar para depois me sustentar o suficiente para fazer a universidade, a faculdade de engenharia. E isso transcorreu com muita tranquilidade, principalmente pelos exemplos de referências muito boas que eu sempre tive no campo profissional e também no campo pessoal. E isso me gerou um compromisso que eu levo na vida até hoje, de também ajudar, porque tudo passa por pessoas, né? Então, obviamente que as pessoas, enquanto profissionais, têm que trazer resultados suficiente para se desincumbirem a contendo dos seus desafios, do seu dia a dia. E, obviamente, que todo início de jornada ele traz algumas surpresas. Eu aprendi algumas coisas a duras penas. O aspecto de segurança era uma coisa que me preocupava demais, tanto que no primeiro ano de funcionamento da indústria, em 72, eu tive um acidente. E foi o único acidente que eu tive, felizmente, né? O único acidente profissional que eu tive foi naquele mar. Não foi de grande monta, e eu fiquei mais alerta. Até hoje eu sou bastante preocupado com o aspecto de segurança profissional dos colaboradores que interagem. Uma coisa que eu acho bem importante falar, referente a Beauregard, né? Essa empresa, se eu não me engano, ela startou em 71, né? Em 72, 16 de março de 1972, ela começou a produzir oficialmente. Na realidade, em 71, ela já começou no final do ano, mas oficialmente foi em março de 72 que ela começou a operar. E, Figueiredo, como é que se deu essa vinda da Beauregard para o Brasil e como é que... Porque tudo era novo, né? Era uma indústria de celulose, ninguém conhecia, como você falou, né? Sobre essa produção, esse processo. Como é que se deu essa junção dos brasileiros com os finlandeses? Contam-se várias histórias. Eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Solon Tavares, que foi, inclusive, prefeito da cidade de Guaíba. Ele era aviador. Diz que ele estava sobrevoando a região do norte do país e ele conheceu um grupo de escandinavos. E eles falaram que estavam procurando terras no Brasil para implantar uma fábrica de celulose. Ele, como bom político que era, deu um jeito de trazê-los a Guaíba, dizendo que ele tinha todas as condições suficientes para que eles escolhessem Guaíba. E obviamente, ele teve êxito nesse seu intento, porque a partir dessa iniciativa dele, de trazê-los a Guaíba, é que surgiu o empreendimento da fábrica de celulose. Ela era uma fábrica que produzia só celulose marrom, não existia branqueamento, e havia uma unidade na Noruega que fazia o branqueamento da celulose que era exportada daqui. Eu até conheci essa unidade lá. Muito interessante. E depois, com o passar dos anos, na década de 80, foi instalado um branqueamento para que não houvesse mais esse custo de logística, de transporte, para fazer o branqueamento da celulose lá na Escandinávia. Sim. Eu também gostaria que, se possível, falasse um pouco sobre a trajetória de sucesso. O Figueiredo foi gerente da Aracruz Celulose de projetos, né, durante 20 anos? 10 anos. 10 anos. Foi também da manutenção. Eu tenho orgulho mesmo, de ter trabalhado junto com o Figueiredo na CMPC. Foi o meu tutor para muitas coisas, muitas decisões que eu tinha que tomar. Figueiredo, como é que eu faço isso? Como é que eu me porto? Você não sabe, mas você me ajudou na minha primeira manutenção, grande manutenção no forno de cal, que quando você falou sobre uma pessoa, liga para fulano de tal que ele vai te ajudar. Eu não dormia, aquela semana eu não dormia.
Eu tinha essa responsabilidade de parar um forno de cal de uma indústria que tinha acabado de sair de um projeto brownfield. E você já é um ícone da indústria, né? E é um ícone da indústria. E eu lembro que eu liguei para meu pai, eu falei, pai, tinha acabado de ser promovido, né? O que eu faço? Os caras colocaram sob a minha responsabilidade a manutenção do forno de cal. Se eu não me engano, naquela época então da CMPC, eu acho que era o maior forno de cal em linha única do Brasil, se eu não estou enganado, 130 metros. Eu tinha que fazer a manutenção. Aí eu liguei para você, você me acalmou. Venha tomar um café. Então, isso para mim foi fantástico. Eu acho que isso fala muito sobre o profissional, né? E depois eu vou até perguntar que é um dos pontos, né? Como gerir pessoas, como lidar com pessoas, como é que se prepara para lidar hoje como CEO, tem uma responsabilidade de gerir uma empresa, gerir pessoas, colocar pessoas no caminho, né? Eu acho que tudo vem da cadeia, né? Acho que tendo a Meta teve essa felicidade de colocar um profissional como você nessa linha, e tenho certeza que vai ter sucesso, porque todos é notório, não com relação à parte técnica, que todo mundo já sabe, parte de gestão, mas com relação a pessoas. Então, eu acho que esse seu lado humano, eu acho que é o que diferencia. O seu lado humano é fantástico. Então, vou voltar um pouquinho mais. Como é que se faz para liderar e gerir pessoas? Como é que... Olha, francamente, Rafael, não tem fórmula mágica, não tem muito mistério, mas a gente pode simplificar as coisas. Falando em pessoas, eu vou contar uma história que identifica a minha preocupação com pessoas, e houve uma época da minha vida que eu achei que eu estava exagerando na preocupação com o lado pessoal dos colaboradores, dos subordinados, até dos pares e dos superiores, e que isso pudesse me atrapalhar ou ser mal interpretado. Mas eu vi que não era isso. Eu tive desafios muito jovens. Eu comecei a trabalhar com 18 anos e com 21 anos eu já liderava, supervisionando um grupo de 45 pessoas na parte de instrumentação, no setor de manutenção. E grande parte dos subordinados, a grande maioria, tinha inclusive mais idade cronológica, idade de vida do que eu. E eu lembro que uma das dificuldades primeiras que eu tive foi a minha primeira demissão, que eu tive que efetuar. Por sinal, a pessoa demitida é meu amigo até hoje. Eu não fiquei inimigo, até porque não teria razão para tal, das pessoas que, eventualmente, a gente teve que desligar por um motivo ou outro ao longo. Mas essa história é interessante, eu até gosto de contar, como já fiz em outras ocasiões. Um colega ele fazia engenharia e trabalhava em turno de revezamento. E ele ainda ajudava, era muito compromissado, muito responsável, ele ajudava o pai, que mexia com agropecuária. Ele se virava nos 30, como se diz, e trabalhava muito, e eu ficava preocupado, falei, tu vai cansar demais, uma hora dessa isso pode te prejudicar. E aconteceu um fato que me acordaram à madrugada, porque o instrumentista, que era o plantonista, no caso esse colega, ele tinha dormido e não atendeu a um chamado que parou a fábrica por inteiro. Desarmou um raspador de fundo de um clarificador de licor e tiveram que arrombar a oficina e o encontraram caído ao chão, com o telefone caído também e, obviamente, o gancho fora do lugar. E aí eu fui avisado e a gente tomou as providências, foi resolvido o problema, a fábrica voltou a operar e todos os colegas, chefe e tal, olha, tem que demitir por justa causa. E aquilo me incomodou um pouco. Eu falei, olha, é grave e eu estou começando na liderança, eu não posso deixar de tomar a melhor atitude. Quando eu falei para o meu chefe imediato, ele falou,
não tem o que discutir. Demissão sumária e justa causa. Eu falei assim, ó, eu não gostei do justa causa, porque justa causa, na minha avaliação, olhando todo o contexto, não é o que aconteceu. Acho que ele tem que ser demitido. Aí o meu chefe falou, não vou discutir isso com você. Eu, por ser jovem, eu sempre procurei me espelhar nas referências, e havia uma pessoa que era o responsável, gerente de recursos humanos, de origem japonês, meu amigo até hoje, ele já está com muito mais de 80 anos, que é o Isashi Umezu. Eu fui procurá-lo e contei a história para ele, e ele ficou me olhando e falou assim, no teu relato eu também não vejo justiça em fazer o pedido de justa causa, mas tu é muito jovem, tu não vai defender essa bandeira. Eu vou sugerir, eu falei, mas eu já falei com o meu chefe, ele falou, não interessa, eu vou sugerir que se reavalie essa definição que já está tomada. E só que tu vai assumir um compromisso comigo, tu vai ter outras demissões na vida. Então, procura colocar o teu senso de justiça com tranquilidade. Tu não está desesperado, tu não está... Tem que ser com tranquilidade com o argumento que tu está me trazendo. Bom, o resumo da ópera, ele foi demitido, mas não por justa causa. E isso me remeteu ao ensinamento do meu pai, porque ele falou uma vez para mim, eu acho que era criança ou adolescente, a pior coisa que pode acontecer para um homem é ele ser demitido por justa causa. Ele tem que ter cometido uma coisa muito grave. E esse muito grave foi que me lembrou quando aconteceu essa ocorrência. E outro dia eu encontrei, almoçamos esse ano agora, com esse meu amigo, e ele é muito alegre, muito bem-humorado, de vez em quando ele volta nessa história. E uma vez eu estava lá no Espírito Santo, ele me ligou dizendo que ele teve que demitir alguém numa circunstância não igual à que ele passou, mas semelhante. E ele contou a história ipsis líderes. E eu falei, tá, e aí? Ele falou, eu só não falei que eu era o demitido. Eu contei a justiça com que foi tratado. E porque eu tentei fazer com quem estava sendo demitido a mesma coisa que tu fizeste comigo. Tratá-lo com respeito, para que ele também seja um dia meu amigo, porque a gente continua até hoje sendo amigos. Com certeza. E essa preocupação me levou a posições assim até de uma preocupação muito grande quando eu tinha que desligar, por qual fosse o motivo, por rendimento, por postura, por não estar entregando o que a função exigisse. Uma outra demissão que aconteceu foi realmente por procedimento. A pessoa reincidentemente apresentou problemas de conduta e era um excelente técnico. E eu tive que demiti-lo. Eu estava com ele na sala conversando, no sentido de ajudá-lo para que ele não voltasse a fazer, porque ele ia terminar com a carreira dele se ele tivesse seguindo os mesmos procedimentos. Na época, isso eu estou falando da década de 70. Uhum. Toca o telefone daquele convencional, que hoje a gente só vê em museu, eu atendo, era um outro amigo que era supervisor na Senibra. A Senibra estava quase partindo a operação da fábrica, lá em Belo Oriente, em Minas Gerais. E ele me pediu, me dá um nome de um técnico bom que tu possa me indicar, que eu estou precisando urgente. E eu com o demitido na frente. Aí eu falei para a pessoa, tu te retira um pouquinho da sala, que eu vou conversar, é uma urgência aqui com esse meu amigo, e volta, daqui a pouco eu te chamo. E aí eu expliquei pro meu amigo, olha, esse rapaz é novo, é jovem, que nem a gente, mas ele não está ainda com a conduta que se precisa. Eu acho que dá para te dar uma oportunidade para ele, desde que haja uma transparência total. Eu vou colocar para ele que foi a coincidência da tua ligação pedindo ajuda que me motivou a conversar com ele, mostrando que tu tinha falhado, que houve reincidência e que eu estava te demitindo. Mas que se ele quisesse correr o risco, tu já ia chegar lá com uma boa de uma lição. E aí eu conversei, o episódio só não foi tragicômico, porque a gente evitou que o irmão desse demitido, era um supervisor inclusive
funcionário do Floreal. O Biduca. E o irmão demitido fez carreira, hoje é empresário, é consultor. E esse a gente não lembra tanto fato, porque talvez ele não queira lembrar. Mas coisas assim, eles aumentam a nossa responsabilidade de tirar o melhor das pessoas, tanto no aspecto pessoal quanto no aspecto profissional. Então, depois, no transcorrer da minha vida profissional, me ajudou muito esse início e, principalmente, os referenciais de comportamento, de cobrança com justiça que eu sempre tive. O meu primeiro gerente de manutenção, que eu convivi bastante, ele vai fazer 90 anos agora, no ano que vem, Werner Adelmann, pessoa queridíssima, ele foi assim, não só para mim, mas para todos nós, um exemplo de cobrança, de justiça, de orientação e de acreditar nas pessoas. Sim. Porque, por exemplo, eu muito jovem, às vezes, até no ímpeto, porque não tinha, obviamente, a maturidade de hoje, com 73 anos, né? Algumas coisas a gente enfrentava falando o que pensava e tal, e precisava de um polimento, de um direcionamento, ou talvez até de uma chamada de atenção. Uma feita, houve um problema técnico no digestor, fabricávamos polpa solúvel em digestor contínuo. Sim. E, por problema na circulação de topo, golpe de ariete, um instrumento que era flangeado no separador de topo do digestor, ele saiu de calibração e perdeu o controle, e sem aquele controle de nível de água no separador de topo era impossível continuar a planta. E eu falei para o diretor, que era um escandinavo, Per Haugen, olha, tem que parar a planta. E ele falou assim para mim, quem é você para parar a planta? Aí eu falei, não, se não parar, vão ter que parar para consertar. Tem que consertar, tem que parar a produção, tem que parar o digestor. Ele falou, chama o teu chefe, que era o Werner Adam. Aí o Adam de Porto Alegre foi para Guaíba, isso à noite, né, à noitinha. A conversa começou em inglês, eu estava entendendo, e depois mudou para o alemão, porque eles dois falavam alemão. Eu falei, agora eu fiquei vendido. E aí começou a alterar a voz de um e outro e tal. E, por sorte, estava junto um outro grande amigo, que era o operador na oportunidade, que é o Hélio Krumenauer, todo mundo conhece também. E o Hélio era o operador do digestor e eu era o instrumentista que tinha que resolver o problema. E aí o Hélio começou a rir, porque ele também falava alemão, de origem alemã. Começou a rir, eu falei, não, eu quero saber o que está vendo. Aí o Adelman me chamou e disse assim, Figueiredo, tudo resolvido. Vamos parar, o digestor está parado. Estamos parando o digestor, tu vai resolver isso e tal. E eu falei, mas eu fiquei curioso, o que houve? A briga? Aí ele começou a rir também. Não, a briga foi boa, vou te contar. Ele falou que tu não tinha idade para parar uma planta dessa. E eu respondi para ele não tem idade mesmo, mas ele tem competência. O pai dele não sabe nada de instrumentação, se tu quiser eu mando chamar o pai dele, que tem mais idade. Aí o Haugen se irritou, né? Mas, resumo da ópera, depois a gente ficou amigo, eu e o Haugen, e ele, quando foi embora, não só me respeitava muito, como a gente teve uma relação muito boa. Depois eu tive a oportunidade de visitá-lo lá na Escandinávia. Então, pegando esse gancho, essa maravilhosa história, a formação técnica então é fundamental, ainda é fundamental. Eu digo isso hoje porque a minha preocupação, Figueiredo, estando na indústria, é uma indústria que eu tenho, assim, paixão, eu tenho muita paixão pela celulose, por causa de figuras como Figueiredo, Floreal, Walter Lítio, meu pai, José Antônio, são pessoas que me trouxeram essa paixão ao longo da vida. Você está falando referente à formação técnica. Então, você ainda acredita que a formação técnica é fundamental para bons profissionais, com certeza, mas também para bons líderes. Com toda certeza. Tanto na Rio Cell quanto na Aracruz Celulose,
A própria CMPC eu já tinha consultoria depois de 2009, quando eu vim fazer o projeto Guaíba 2, mas em toda a minha vida profissional, eu vi que o diferencial de se investir no desenvolvimento técnico, mas também na capacidade de gestão, de liderança, de comunicação, tudo isso acaba fazendo do nosso setor, eu acredito nisso, embora não conheça tão bem outros segmentos, como petroquímica, siderurgia, mineração, mas a gente tem amigos, colegas que excursionam nessas áreas, a gente conversa muito, troca aprendizado. Eu gosto muito de lições aprendidas, e eu te diria o seguinte, o que eu aprendi na Beauregard de Rio Céu, que eu fiquei 16 anos entre Beauregard e Rio Céu, e depois disso eu me transferi para o Espírito Santo, para Aracruz Celulose, a maneira como, mesmo um técnico que vinha trabalhar no segmento, havia uma preocupação genuína em ensinar ao máximo para que aquela pessoa se desenvolvesse. Era genuína essa preocupação. O pessoal brincou, eu fui professor também, depois posso falar um pouquinho disso, mas eu sempre gostei de aprender, então, para mim, não me satisfazia, sendo instrumentista, alguém me explicar que o número kappa era o número de mililitros de permanganato necessário para oxidar 1 grama de celulose. Eu queria ir lá no laboratório e ver como é que isso era feito. Entre a teoria e a prática, às vezes, a gente precisa excursionar nas duas para ter mais certeza do que está fazendo. E, da mesma forma, também eu via pessoal de operação querendo saber de manutenção, querendo entender, querendo saber de automação, de instrumentação. Como eu passei pela instrumentação pneumática, eletrônica, analógica, depois digital, havia constantemente, na minha área de especialidade, que estar aprendendo, que estar lendo. Isso faz a diferença, fez e fará. Obviamente, agora há pouco eu estava fazendo uma palestra para um grupo de estudantes, agora no mês de junho, início de junho, e com o objetivo mais de estimular a definição sobre carreira. E um dos meninos fazendo pergunta me falou, não, agora com inteligência artificial e com o chat GPT, eu aprendo tudo que eu quiser, não precisa ir à escola. Eu falei, não é bem assim. Vamos conversar sobre isso. Aí eu tive que ficar com esse menino, porque eu me preocupei, eu fiquei quase meia hora com ele. E ele saiu pelo menos me prometendo pensar um pouco diferente. O que eu quero dizer com isso? Obviamente que a tecnologia evolui e nós temos que fazer frente aos processos, aos desafios, às novas fábricas que estão vindo e virão por diante, de uma forma um pouco diferente de como se concebia desde a engenharia básica, a engenharia de detalhamento, implantação de uma unidade. Hoje nós temos ferramentas, não só de gestão, mas ferramentas de execução, que agilizam, minimizam o risco de potenciais erros para estimativas que se faz quanto à especificação, quanto à compra, quanto à gestão, e temos que encarar essa nova realidade. Mas é fundamental a preparação básica. E ninguém vai se transformar um bom operador, um bom mantenedor, um bom técnico de meio ambiente ou de qualquer outra unidade operacional de fábrica, se não estudar, se não se dedicar, se efetivamente não quiser aprender. E eu costumo brincar que na vida a gente tem que aprender todos os dias. Eu penso assim, os meus amigos, porque eu gosto muito de gente, tenho muitos amigos, mas os meus amigos são gentes e livros. Outro dia, a minha filha, a Helena, que é médica, falou, tu não gosta de bicho? Não é que eu não gosto, mas não é minha prioridade. Ela gosta muito de cachorro. Não é a minha prioridade, eu jamais vou tratar mal um animal, mas o meu negócio são livros e pessoas. Com pessoas e com livros eu aprendi, quero continuar aprendendo, e se pudesse deixar uma mensagem assim sobre o aprendizado,
a gente aprende tudo o que a gente quiser, basta querer. Às vezes, alguma coisa pode ser um pouco mais complexa, vai te exigir mais dedicação. E eu não tive medo nunca de perguntar. Porque para aprender tem que ter humildade de perguntar. Eu não gostava dos meus alunos que não perguntavam. Eu não gostava assim em tese, né? Eu me preocupava e tentava fazer alguma coisa diferente na sala de aula. Falando na minha passagem como professor, foi no período em que eu morava em Guaíba. O Dr. Aldo Sani nos chamou, alguns de nós, engenheiros, para ajudá-lo a fazer um copiar-colar do curso de celulose e papel, curso técnico que existia em Telêmaco Borba. E entre eu mais 5, 6 colegas, aceitamos o desafio e ele colocou as instalações para a escola de 2º grau, a Escola Gomes Jardim de Guaíba, que ia conduzir o curso técnico. Então, durante 6 anos, eu só parei de dar aula porque eu me transferi para o Espírito Santo. De 79 até 86, eu dei aula comecei dando uma cadeira de análise e controle industrial, depois já física aplicada, enfim, eu já estava dando. E eu gostei muito, porque a gente ensinando, a gente aprende. Eu acho que, obviamente, eu aprendi a vida inteira, mas o período que eu dei aula para o curso técnico, porque eu tinha um extremo compromisso e entregar o melhor para os alunos. E eu vi que, até pela diversidade de faixa etária que chegavam, eu tinha que ter um compromisso maior ainda de estimular tanto os jovens que estavam com um brilho nos olhos, com tanta gana para aprender e se formar, quanto a alguns que não tiveram, eventualmente, a oportunidade de estudar no tempo cronológico certo, sim, e já estavam um pouco desesperançosos de serem aproveitados, de fazer o curso técnico. E, felizmente, alguma coisa a gente fez que deixou bons frutos aí no... Com toda certeza, Figueiredo. Eu acho que, você falando nisso, eu vou puxar para uma outra aqui. Eu acho que dessa forma que então, Veracruz, que era uma potência na época, se tornou competitiva e deu tão bons frutos, né? De que os profissionais que saíram e as tecnologias que saíram para o futuro, né? Pessoas, conhecimento. Eu lembro que na minha época voltando um pouquinho também na história, que eu estive lá como estudante, fui estudante na empresa. A empresa tinha esse curso, que era, se não me engano, o curso Telêmaco Borba, que eles trouxeram para dentro da empresa para dar treinamento para novos operadores. Sim, fui uma das pessoas que fiz parte disso lá em 2002, eu acho, 2003. E eu lembro que era uma coisa bem focada mesmo, bem prática. Em prática. E, olha, isso aqui, você falou sobre o número kappa, permanganato de potássio, isso aqui, vamos no laboratório. E para mostrar na prática o que é, vocês têm que ver o que é, vocês têm que entender. E é uma coisa que eu fico bem preocupado hoje, referente a essa parte do conhecimento na indústria. Eu vejo que se perdeu um pouco, como você falou, referente ao ChatGPT, as inteligências artificiais que tem. Você tem muita... Antigamente, olha só, eu falo disso há 2, 3 anos atrás, você ia no Wikipédia, para você pegar as informações na internet. E você perdeu esse negócio de a pessoa buscar, ter um interesse. Certa vez você me falou, a gente estava... Uma das muitas vezes que eu te procurei para orientação, né? Rafael, tem que perguntar. Alguma coisa referente ao então gestor da época, que era meu gestor de manutenção. Você nunca vai saber se você não perguntar para ele. Eu esperei o momento propício, às 18 horas, que a fábrica dá uma aliviada, né, se não tiver qualquer tipo de intercorrência, e fui perguntar, e foi bem tranquilo. Ele falou assim, olha só, poderia ter feito isso há um mês atrás e não ficar sofrendo durante o tempo. Mas, realmente, essa parte do conhecimento, do buscar, eu acho que isso está se perdendo um pouco no setor. E como é que a gente consegue, Figueiredo, você agora
tem essa responsabilidade, é uma responsabilidade, está gerindo, levando uma empresa, então, com o presidente à frente, como é que a gente consegue fazer que isso galgue na estrutura? Na realidade, há que se conhecer os recursos que a gente tem, os recursos humanos, os recursos materiais, para tocar uma empresa. O desafio que eu comecei agora em março, na Meta Central de Serviço, fundamentalmente, ele ocorre por causa da minha amizade com o Carlos Goicoechea, que ele também é oriundo da mesma escola técnica lá de Pelotas. Então, a gente já é amigo há 60 anos, né? E ele me convidou, até por razões pessoais, ele está precisando desacelerar um pouco, cuidar da família, cuidar dele próprio. E a gente chega com a bagagem que tem e olha e vê que tudo passa por pessoas. Existem processos estruturados, por exemplo, e a Meta Central de Serviço desenvolveu uma expertise, um processo para fazer a gestão na implantação de novas indústrias, E o forte é no setor de celulose e papel, porque, excetuando-se uma ou duas fábricas dos últimos 15, 20 anos, em todas as demais, a Meta que fez esse trabalho. E faz muito bem. E conseguiu conquistar a confiança dos clientes, dos fornecedores, e de soluções para aportar esse serviço que a Meta entrega, mas ela usa pessoas também. A régua de exigência, de cobrança, ela cresce, eu diria que quase exponencialmente. Então, a minha chegada é para dar continuidade, não é nenhuma super inovação, mas usar todo o aparato de recurso e desenvolvimento que se tem hoje para tornar alguns processos mais ágeis, menos onerosos para a formação de custo, para que o rendimento, o faturamento e o lucro da empresa aconteça. De novo, isso passando por pessoas, há que se fazer um mapeamento dos recursos, porque, às vezes, fazendo analogia com o futebol que a gente gosta, o jogador é bom, mas pode até, eventualmente, não estar explorado pelo técnico no seu melhor potencial ou na melhor posição para articular dentro da equipe. Então, assim, eu estou bastante otimista nesses primeiros meses, mas, de novo, nada do que eu falei, do que eu aprendi, eu consigo derrubar da minha tese de tentar aplicar para ajudar nos lugares onde a gente está. Falando em ajudar, quando eu fui para Aracruz Celulose, o Floreal lembra disso, porque nós entramos no mesmo dia, praticamente, quando a gente foi para lá em 86, e 20 dias depois que a gente começou, houve uma greve, né? E eu aprendi, todos aprenderam muito com a greve, mas eu tinha uma visão muito, assim, muito arraigada do que eu achava certo na avaliação, na cobrança dos funcionários que eu tinha tido na experiência dos 16 anos anteriores à chegada lá. O que aconteceu? O que a gente chamou o dia depois da greve, o day after, tinha pessoas, alguns gestores, algumas chefias com sangue nos olhos, queriam demitir a metade. E dos funcionários que aderiram à greve, nós tivemos uma adesão quase maciça do quadro colaborativo que ficou fora da fábrica, e por uma estratégia nossa, inclusive o Walter Lídio e o próprio Goicoechea ajudaram nessa liderança da estratégia de antigreve, nós conseguimos manter a fábrica operando mesmo com menos recurso de gente. Eu fiquei só com um instrumentista, e eu também era instrumentista, não é por ser engenheiro, e muito interessante que a gente tem que ser dócil, mais firme. Vou te explicar.
na semana que antecedeu ao acontecimento da greve, eu falei com os engenheiros que trabalhavam comigo, eram 3, mais um outro coordenador, que havia possibilidade do desfecho de uma greve pelo movimento que estávamos observando. Aí eles me falaram que achavam a greve justa. Eu falei, olha, aí a gente pode discorrer sobre isso. Eu não vou entrar no mérito se é justo ou não justo. Mas eu queria informar para vocês que a fábrica não vai parar. Nós não queremos a fábrica parando. Aí um deles falou assim para mim, tem uma coisa, a gente já está posicionado. Nós achamos que é justo, então nós vamos ajudar a parar a unidade com toda a segurança necessária para não haver dano de equipamento, mas nós não vamos ficar. Eu falei, olha, eu queria que vocês revisitassem essa decisão e me trouxessem. E um perguntou, e qual é a consequência se a gente não funcionar? A consequência eu não sei, e mesmo que eu saiba, eu não vou dizer agora para vocês. Resumo da obra, eles voltaram atrás. Então, eles ficaram junto comigo e mais um instrumentista durante os 8 dias que a gente manteve a fábrica operacional. E aí, depois me falavam o seguinte, tu tem que ter a maior cota de cabeças cortadas, de eliminação de recursos, porque tu ficou só com o instrumento. Eu falei, não necessariamente, eu tenho que entender primeiro. Obviamente que nós fomos preparados com uma orientação robusta, bem discutida, de como tratar esse day after. E eu me lembro de um episódio que até me marcou bastante mesmo. Até me emociona de falar. Um dos técnicos que eu mais gostei naquele período... e antes disso, eu não sabia da greve, mas o velhinho ajuda, né? Eu cheguei a dizer, eu tenho que conhecer esse bando de maluco. Então, eu fiz um questionário, o pessoal brinca comigo que são 80 perguntas, mas não são 80 perguntas. Eu fiz um questionário para conhecer tecnicamente e pessoalmente cada um dos funcionários. Eram 45, incluídos esses engenheiros. E eu, antes dos 20 dias, eu consegui fazer esse questionário com todo mundo. Então, nessa semana que a gente estava lá dentro da fábrica, ficamos direto lá 8 dias, eu peguei o meu questionário, eu lia, e aí eu falava assim, esse aqui terá dificuldade de seguir. Pô, mas esse aqui realmente é um bom técnico, eu não me enganei, conversei 2 vezes com o cara, Sim. mas é uma pena que está lá. Um desses, o que eu achei que era muito bom, Luiz Carlos Toffoli, o nome dele. Ele me procurou e disse assim, estou com vergonha do que aconteceu. Eu fiquei lá fora e vi que a empresa é muito maior do que isso, então eu quero me demitir, que eu estou com vergonha, vou fazer outra coisa. Aí eu falei, não, mas tu está todo queimado do solo aí, vamos fazer o seguinte, vamos nos dar uma oportunidade, tu tem 7 dias para voltar aqui, e se tu voltar com a mesma posição, tu está demitido, sim, eu vou te demitir. Mas repensa, se tu acha que a empresa é boa, tu está dizendo para mim que tu errou em fazer uma opção. Sim. Mas isso não me dá o direito de desconsiderar que tu possa ficar no quadro. Ele ficou, fez carreira, depois virou empresário, tem empresas de automação até hoje. Claro, teve outros que não tinha jeito, né? Então houve uma... Vocês moraram na fábrica durante 8 dias? Durante 8 dias, Aí é uma história para contar fora daqui. Mas é muito, muito interessante. E aí, quando eu cheguei lá, eu tive que, de novo, porque aí eu não tinha o curso técnico rodando, mas a gente tinha suporte de Senai, de escola técnica, e a gente foi trabalhando, e o grupo, eu vi que tinha falta... O grupo tinha problemas, mas tinha falta de liderança. Não era falta de questão técnica, era mais falta de liderança. Faziam coisas que não eram aceitáveis porque estavam acostumados com uma cobrança muito desfocada, né? E como eu sou de automação, né, o que não se mede, não se controla. Isso sempre valeu para mim. Isso vale para a relação familiar, para a relação pessoal, para a relação de trabalho. Tu tem que ter referência para as coisas. E quando a tua medida está fora da referência, há que se tomar alguma atitude, tem que fazer alguma coisa para que isso seja corrigido, né?
Foi muito bom o meu período de Aracruz Celulose. Eu aprendi muito, mas muito mesmo, principalmente sobre gestão de pessoas e também sobre gestão de processos. Eu me envolvia em tudo. Tinha reengenharia, eu estava lá de voluntário. Tinha parte de relação com fornecedores, que até foi um trabalho que eu me envolvi bastante. A gente também colaborava. Assim, quando é com educação, eu gosto de criticar. Outro dia me falaram, tu é um crítico voraz. Eu falei, não é o meu conceito, mas eu gosto de criticar quando eu vejo coerência em fazê-lo. Um episódio de Aracruz, eu queria entender o plano de previdência privada, e eu perguntava muito. Então, o Heraldo Peçanha, que era o responsável lá pela Aros, era um dos responsáveis, ele era o responsável pelo Conselho Fiscal da Aros. E eu perguntei muito para ele, um dia ele me chamou e disse assim, Figueiredo, eu vou te dar um presente, não é vingança. Eu falei, como assim? Não, eu vou te comunicar, eu já estou oficializando a minha saída da empresa, eu vou embora, e eu te indiquei para o Conselho Fiscal, de tanto que tu me incomodasse. Eu falei, não, mas eu não sei quase nada, porque eu já estava lendo nele. Ele falou, sim, não, mas tu mesmo falaste que quando tu quer, tu aprende, tu vai ser conselheiro fiscal. Bom, eu acabei ficando 10 anos na Aros. Olha 10 só. anos. E ajudei um pouco, mas ajudei muito. O meu objetivo não era esse, nem ter sido convidado, mas eu transformei o pretenso desafio numa oportunidade de aprendizado. Aprendi. Hoje eu gosto, não participo mais da ABRAP, da Associação Brasileira de Previdência Privada, mas mesmo depois que eu já não estava mais na Aracruz, que eu tinha a minha consultoria, eu cheguei a participar de um evento e gostei muito. A Aros, puxando um pouquinho referente à parte de poupar, né? Eu lembro que meu pai sempre comentava, não, tem que poupar, e falava muito bem da Aros, falava muito bem com relação às ferramentas, até falava conosco, né? Quando vocês tiverem o dinheiro de vocês têm que poupar, porque a Aros conversou, explicou. Eu lembro que quando eu entrei, foi a primeira coisa que eu fiz. Foi assinar a documentação da Aros. E quando eu podia aportar, eu aportava junto com a empresa, foi uma excelente ferramenta. E, se eu não me engano, a gente está em 2025, em 2019 ou 20, foi quando teve uma transição, aí Aracruz, Fibria, Suzano, aquela loucurada toda, e eu tive a oportunidade, assim, ou você continua, né, ou você traz. Aí eu trouxe, ainda era Aros ainda, né? Sim, sim. Ainda tinha o nome de Aros, eu achei fantástico. Eu falei assim, olha só, 10 anos depois, eu ainda com essa... Mas, Rafael, tu falaste sobre fazer perguntas. Às vezes, por não fazermos perguntas, a gente perde oportunidades. Uma das tantas oportunidades que a Aracruz Celulose nos deu foi uma preocupação não só com o processo sucessório, mas com o processo de aposentadoria. Acho que o teu pai fez esse curso. Fez sim. O nome do curso era Vida Plena. Vida Plena. E eu me lembro que na época, eu tinha 52 anos, e a elegibilidade para poder participar era 53. E eu falei assim, não, eu quero participar. Procurei o RH, o falecido Vilas Boas, ele falou, Figueiredo, eu sinto muito, é a regra. Eu falei, não, mas com quem eu preciso falar? Ele falou, não sei, só com o Aguiar. O Aguiar era o presidente. E eu fui lá no Aguiar e falei para ele, olha, eu quero participar do primeiro grupo aí, como voluntário do Vida Plena. Ele falou, mas tu quer te aposentar? Eu falei, não. Mas a regra não é quem queira se aposentar, são voluntários. Eu quero aprender, porque eu nunca pensei na aposentadoria. E ele falou assim,
Mas qual é o argumento? Foi porque não fechou o número de 12 voluntários e eu quero ser o... Ele falou, tá bom. Se eu não tivesse questionado, eu não teria tido a oportunidade, que Com foi, certeza. foi espetacular. Eu a uso hoje, eu tenho um questionário que a gente preenchia, que eu já usei pelo menos quatro ou cinco vezes com ex-colegas, companheiros que pedem emprestado para repassar todo o programa do curso, para tipo lições aprendidas, Sim, né? E é muito bom conversar sobre isso com todos. com certeza. Eu acho que isso que você falou referente ao que não se mede, não se controla. É, E uma das coisas que eu aprendi acho que com você mesmo, Figueiredo. Tem que medir, tem que ter KPI. Se sim, não tiver, não tem jeito. Tem que ter procedimento, mas eu acho que tudo você tem que focar mais. Primeiro, você tem que ter conhecimento. Eu acredito muito nas ferramentas. Acho que tem que ter ferramenta mesmo, essas ferramentas que são voltadas para o PMA e etc. Mas se a pessoa não tiver conhecimento, não vejo assim como que uma indústria, uma empresa sem um conhecimento, sem uma base forte, consiga ter prosperidade, é, consiga se manter em sucesso, em linha. até porque também, Rafael, KPIs inadequados para suportar determinado processo, eles se tornam até coisas perniciosas, né? Com Porque tu certeza, vai te preocupar com coisas que essencialmente não estão trazendo o resultado que o processo espera, né? com certeza. Então, isso é problemático. Então, encerro o episódio, esse primeiro episódio, agradecendo ao amigo Luiz Renato Chagas Figueiredo, esse gigante da indústria, que vem aqui colocar uma parcela desses 50 anos de sucesso na indústria. Eu agradeço, Rafael. É uma alegria. Tem o exagero nesse gigante aí, que não é tudo isso. Mas a gente está sempre à disposição. É um prazer conversar, trocarmos ideias. E até pelo que a gente gostou, aprendeu e vai seguir gostando do nosso setor, eu acho que essa iniciativa é muito boa. Celulose na prática veio para ficar.